A Cultura informa, opinião. Vamos a Recife conversar com o jornalista, blogueiro, radialista, apresentador do programa Frente a Frente. Magno Martins, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Dido. Boa tarde, André. Boa tarde, ouvintes da cultura. Boa tarde, Agreste Pernambucano. Boa tarde, Magno Martins. A novela Marília Reis está rendendo, né? Mas está perto do final. Hoje ela foi a São Paulo. Agora à tarde ela vai ser recebida pelo ex-presidente Lula e vai comunicar que não fica no PT e vai se filiar ao Solidariedade e pelo Solidariedade vai disputar o governo de Pernambuco. Ela está com prazo muito exíguo aí, apenas 15 dias para montar pelo menos a chapa proporcional em função dessa questão da janela partidária. E tem mais tempo ainda para montar a chapa majoritária. Mas o desejo dela é atrair lideranças de centro-direita para fazer essa marcha com ela rumo a enfrentar o PSB. Ela pensa em trazer André de Paula para o Senado e Sebastião Oliveira para vice. André, no caso do PSD, e Sebastião o Avante, né? Seria aí uma aliança Solidariedade, PSD e Avante. Magno, estou vendo aqui, realmente assim, esse assunto tomou assim uma proporção imensa desse final de semana. Não se falava em outra coisa aqui em Pernambuco, a não ser justamente nessa, digamos assim, esse tchau, né, de Marília Reis, né, para a Frente Popular, né? Não se falou em outra coisa e até o momento também tem sido realmente esse assunto mais falado e com certeza a gente viu muito isso, informações sempre atualizadas no seu blog. Agora falando um pouquinho, indo para a questão nacional, Bolsonaro sinaliza que General Braga Neto será seu vice? É uma escolha doméstica, né? De dentro de casa, um amigo pessoal dele, da área militar. Eu acho que isso aí já estava previsto, não vejo nenhuma novidade, não. Bolsonaro, que é uma pessoa da extrema confiança dele, o atual vice-presidente andou aí trombando com ele em algumas áreas aí, e não vai ser reconduzido à vice-presidência justamente por essa situação, né? Magno, inclusive, como você disse, parece ser mais do mesmo, porque é um general por outro general, digamos, um mais fiel do que outro menos fiel, porque se esperava que Bolsonaro procurasse, digamos, um vice ou uma mulher. O nome de Tereza Cristina foi citado também nomes de pessoas, por exemplo, Silas Malafaia, empresários, o Luciano Hang, enfim. De fato, o Bolsonaro está tirando 6 por meia dúzia. Porque, veja bem, eu acho que ele ficou muito decepcionado com o vice-presidente. E ele que é uma pessoa de confiança. Esses cargos de vice, eles são muito complicados, porque você tem um histórico de traição no país, né? O cara rompe, né? Depois ele tem que renunciar mais na frente. Vamos supor que Bolsonaro tem que renunciar, se for reeleito, para disputar o Senado. Aí ele tem que deixar alguém que seja da real confiança dele. Essas coisas todas, e isso envolve uma série de fatores que precisam de uma análise e de uma... Isso é uma questão muito pessoal, né, de André? É uma questão muito pessoal que depende do critério do seu governante. Bolsonaro tem uma vocação e uma atração muito por essa área militar, né? Então não é nenhuma surpresa você veja que o governo dele é um governo formado basicamente por ministros militares, né? De fato. A gente fica imaginando, porque a gente sempre imagina o seguinte, não é, Magno? Que quando você é de uma área, você vai buscar alguém de outra área para justamente compor, né? Trazer aqueles votos, digamos, entre aspas, de fora. Mas nesse caso aí, Bolsonaro está fechando com essa área militar mesmo. E aí como fica isso, Magno? Isso é positivo nesse aspecto de trazer votos ou isso não interfere muito? Rapaz, esse eleitorado de Bolsonaro é um eleitorado muito
próprio dele, sabe? Tudo que ele faz, esse povo aprova. Eu acho que ele faz uma escolha de acordo com o que pensa o eleitorado dele. O que é o eleitorado de Bolsonaro? É o eleitorado de direita, extrema-direita, que chega defendendo até uma ruptura institucional e tal. Eu acho que isso é do agrado do eleitorado dele, entende? Não se esperava de Bolsonaro que ele fizesse uma escolha de um partido de centro-esquerda, um partido mais avançado e tal. Eu acho que isso está dentro do padrão Bolsonaro mesmo. Ô Magno, inclusive falando nisso, o presidente vem a Pernambuco mais uma vez, ele vai lançar a candidatura ou pré-candidatura de Anderson Ferreira, né? Anderson para governo, Gilson para o Senado, até a chegada de Bolsonaro e essa agenda que ele vai cumprir aqui em Pernambuco. A gente já vai ter o provável nome de vice? De quem? Do Anderson? Isso. Não sei. É porque quem tem prazo não tem pressa, né? Isso. Esse ele tem para definir até agosto. Você só precisa apresentar a chapa em agosto nas convenções, né? Eu acho que, inclusive, essa data do Bolsonaro, no dia 23 agora, ele vem numa missão oficial, vem em aeronave do Ministério da Aeronáutica, né? Da FAB. Ele não pode fazer nenhum ato político partidário, ele vem para instalar uma escola militar. Então, o que eu soube é que foi adiado esse ato de Gilson, com a filiação de Gilson, com a presença de Anderson e tal, para o dia 30, ou 29 ou dia 30. Essa visita de Bolsonaro, na próxima quarta-feira, dia 23, será exclusivamente oficial para dar o start dessa escola militar. A gente aproveita aqui nesse momento, aqui, André e Magnum, para trazer alguns abraços para os ouvintes que estão aqui. São muitos que estão nas redes sociais da Rádio Cultura, acompanhando a gente pelo Facebook, também pelo nosso canal no YouTube, que é uma audiência muito boa hoje, inclusive em nosso canal no YouTube. O Cícero Silva está acompanhando a gente em nosso canal do YouTube da Rádio Cultura. Um abraço para Ubervander Salgueiro, também acompanhando a gente. Muito obrigado pela audiência. Júcia Aparecida, Maria Luciene também assistindo a gente. Tem também aqui o abraço para Ciomar Lima, assistindo a gente aqui no Facebook da Cultura. Maria Luciene, quem mais por aqui? O Alexandre Mendonça, o Anderson Araújo também assistindo e outros tantos ouvintes. André. Magno, Raquel, Anderson, Miguel, talvez Marília pelo Solidariedade, eles estão disputando uma provável chance de segundo turno ou o PSB pode consolidar já no primeiro turno? Não, de jeito nenhum. O PSB não ganha essa eleição de jeito nenhum. Não ganha nem no primeiro nem no segundo turno. Tá? Há um desgaste muito grande do PSB em Pernambuco. O governo Paulo Câmara é o governo mais rejeitado de Pernambuco. E o candidato que ele escolheu, com o apoio dele, além de ser ruim, com o apoio dele não vai a lugar nenhum. Eles têm a máquina aí, têm a estrutura e tudo, mas as pesquisas internas feitas nos últimos 15 dias, Danilo não consegue passar de 4%, 5%. Vai ser um candidato difícil de decolar. Marília chega para um entendimento. Eu acho que se as oposições querem, de fato, derrotar o PSB, chegou a hora do entendimento. O que é um balizamento para o entendimento? E é uma pesquisa. Nas pesquisas, Marília está muito bem posicionada para o governo de Pernambuco. Eu acho que é aquele velho resgate de 2018, quando ela já era liderança e o pernambucano queria uma mulher governadora e ali ela foi preterida pelo PT. Eu acho que se a oposição tiver juízo, agora se une com Marília, compõe uma chapa aí, não sei, talvez Raquel para o Senado, Miguel Coelho para vice. Aí se forma uma chapa muito forte, né? O pessoal tem comentado justamente isso por aqui na capital do Agreste, viu, Magno? E, logicamente, há uma torcida para que ocorra essa composição por aqui. Magno, você tem acompanhado aí, nesse final de semana, teve um tempinho para acompanhar, eu vou usar o termo aqui, aspas, logicamente, não é no sentido figurado, essa novela Telegram, libera, bloqueia, bloqueia, libera? Isso é uma decisão esdrúxula desse ministro Moraes. Esse rapaz não tem o que fazer, não. Ele parece ser o presidente do Brasil.
implantou aqui uma ditadura, vem interferir até em assuntos relacionados a redes sociais, feito Instagram. Eu soube até que ele desistiu, já recuou e tal, né? Exatamente. Eu acho que isso foi uma bobagem, isso foi uma coisa indevida, uma coisa abominável. Por que censurar o Instagram, o Telegram? Eu não uso, eu não gosto do Telegram, nunca usei Telegram. Mas eu acho que é mais um espaço que está aberto e disponível para um recurso social para a população, numa rede social e tudo. Eu acho que ele cometeu um grande equívoco. E, mais uma vez, esse Supremo fica interferindo em assuntos indevidos, achando que pode fazer tudo, né? Acha que quem manda nesse país é o Supremo, né? Inclusive, Magno, os poucos países no mundo que já bloquearam o Telegram, muitos não são democracia, não tem uma democracia muito consolidada, né? E são poucos os países que fizeram isso, que bloquearam o Telegram. O ministro fez uma lista de pedidos que até então não tinha sido atendida pelo Telegram, inclusive, por exemplo, ter uma sede no país, ter uma sede no Brasil, um representante no Brasil, e parece que esses pedidos, essa lista de pedidos feitos pelo ministro foram atendidas e por isso ele revogou. Exatamente. Como você diz, os países realmente que vieram bloquear são países antidemocráticos, né? Um país que respira a democracia, a liberdade, não faz uma atrocidade e uma aberração desse tamanho, né? Inclusive, esse negócio de Telegram, WhatsApp, isso é uma coisa que não é nem domínio brasileiro, né? Isso é uma coisa internacional. Fica agora o Supremo indevidamente querendo meter a sua colher em assuntos de ordem internacional. Magno, mudando um pouquinho, voltando para nossa pauta aqui bem política mesmo, embora que o que a gente tá falando também que era política, nessa questão do Telegram, STF, enfim, mas a política partidária agora. A gente tem aí observado prefeitos que estão divulgando pesquisas, né, que aí demonstram boa aprovação, alta aprovação. Essas pesquisas dos prefeitos sendo divulgadas nesse período têm a ver com, digamos, o intuito de chamar esses candidatos que irão disputar agora em 2022 para uma conversa, para um acordo? Não. Essas pesquisas, elas são naturais de avaliação do primeiro ano, né? Os prefeitos completaram em janeiro primeiro ano de gestão. Avaliação de gestão não é nada proibido. Essas pesquisas, elas só podem ser registradas quando elas dizem respeito à eleição, a pesquisa política, eleitoral. Não é o caso dos prefeitos. Os prefeitos estão aí fazendo pesquisas de avaliação de gestão. Eles podem fazer na hora que eles quiserem. O gancho aí é o primeiro ano de gestão, né? Muitos prefeitos estão fazendo aí a avaliação do seu primeiro ano. João Campos já fez aqui, o Anderson e esses prefeitos todos aqui da região metropolitana. Então, isso eu considero natural. Inclusive, não tem nada que fera aí a legislação, porque não diz respeito à questão política eleitoral. Tem duas perguntas aqui dos nossos ouvintes para Magno Martins, o Fernando Batista e depois o Elias Serafim. O Fernando Batista pergunta ao nobre jornalista Magno: nós já vivemos uma juristocracia? Com certeza, há muito tempo. Quer dizer, lá no governo Lula e Dilma, o Supremo não interferia tanto, né? Essa mania de interferir mais se acentuou mais no governo Bolsonaro. Isso virou realmente um escândalo. O Supremo mete a colher dele em todo lugar. Eu não via isso muito no governo de Lula, não via isso muito no governo Dilma, evidentemente que tinha alguma coisa aqui e acolá, mas não era com tanta insistência, porque o Supremo quer fazer tudo, quer legislar, assume o papel do Congresso Nacional, quer executar, assume o papel do Executivo, que é o governo federal, enfim, interfere em tudo. Isso está errado, pô. Pergunta aqui do Elias Serafim: boa tarde, Magno.
qual o caminho partidário de Zé Queiroz e Tony Gel? PSB? Porque MDB e PDT não tem chapa. Eles estão numa situação muito difícil. Muito difícil mesmo. E vão ter que sair do partido. Se Volney quiser salvar o mandato dele de federal e Zé Queiroz também, eles vão ter que mudar de partido. Há aí umas alternativas para ele, entre elas a de ir para o PSB, né? O PSB tem chapa federal, o PSB tem chapa estadual. Agora, isso implica, consequentemente, na perda do comando de um partido, né? Você vê que esses pequenos partidos, esses partidos que não têm muita expressão e que não conseguiram montar boas chapas, e chapas consistentes, que têm a cauda para garantir a reeleição deles, eles estão penando. Veja, por exemplo, Augusto Coutinho. Ele dominava aqui o Solidariedade e já perdeu o Solidariedade, abriu mão do comando do Solidariedade para não perder o mandato dele. Isso deve ser o destino de Volney também. Ok. Magno, muito obrigado por sua valiosa participação em mais um programa Cultura Informa, e a gente já deixa aqui o convite para o pessoal acompanhar você logo mais às 18 horas no Frente a Frente. E o Frente a Frente hoje está quente. Deixar um abraço aí, trazendo todas essas informações sobre essa novela mexicana aí de Barilla Rádio. Meu caro Dido, André, um abraço para vocês e todos os nossos ouvintes da cultura e do Agreste Pernambucano. Forte abraço, Magno Martins. Muito obrigado. Mais uma participação aqui no Cultura Informa.